esse tema de hoje é um tema bem interessante, né? Um tema que tem muitas coisas envolvidas com isso. A gente precisa falar sobre isso, que é um tema sério e muita gente sofre disso, né? E leva muita gente para estados realmente muito ruins aí por conta disso, né? Importante, muito importante. Muito obrigado aí pelo convite. Gratidão também, sou honrada de ter você aqui na minha live. Então, já primeiramente eu quero que você se apresente, fale até o teu sobrenome que eu não consegui soletrar, então se apresente aqui para nós, seu Rafael. Rafael Beleza, não é daqui. Hoje ele não está aqui em Balneário, né? Ele vai estar falando aqui. Ele já beleza, atende, porém hoje não está mais aqui, né? Vamos lá, Rafael. Agora a palavra é sua. beleza. Maravilha. Então, é Vielewski o meu sobrenome. Se o senhor lê o W como V, fica fácil de ler. Vielewski, Rafael Vielewski. Então, eu trabalho com hipnose clínica, PNL, eu tenho uma porção de formações aí, constelação familiar, eu tenho a pós-graduação em neurociência, psicoterapia, psicanálise, mas a hipnose e a PNL que toca o meu coração de verdade, assim, né, que de alguma forma fez tudo fazer sentido para mim, né. E eu entrei nesse mundo principalmente para dar conta de um momento muito difícil que eu passei na minha vida, né. Eu falei minha empresa, estava sem dinheiro, estava me sentindo muito mal, de verdade mesmo, e precisava achar um novo significado para minha vida, né? Reconstruir os cacos daquilo tudo que a vida destruiu, né? Tudo que eu tinha construído até ali, a vida, sei lá, destruiu, e aí foi, né? Eu precisava fazer a vida fazer sentido de volta. E aí eu saí procurando, né, tudo que podia me ajudar, e nessa caminhada encontrei o autoconhecimento, terapias, pessoas incríveis, profissionais maravilhosos que me ajudaram. E aí, nesse caminho, eu acabei me tornando terapeuta, primeiro voluntário, depois terapeuta, depois eu passei a formar novos terapeutas, né? E hoje estou aqui de alguma forma, 8 anos de caminhada aí nesse mundo do autoconhecimento, estou aqui de alguma forma ajudando as pessoas aí a serem as suas melhores versões, né? Deixar para trás aquilo tudo que a gente vem guardando aí, que compõe a nossa personalidade e que não precisa mais, né? Não é porque a gente aprendeu assim que tem que ser assim, né? Então é mais ou menos isso. Isso mesmo, já 8 anos então, Rafael. Já tem uma Ao, bagagem. Então. ao todo aí, né, nesse processo de autoconhecimento, aí, 8 anos. Assim. Faz uns 5 anos que eu coloquei a minha energia toda aqui e disse assim, não, isso aqui é a minha vida, é isso que eu vou fazer acontecer aqui, né? Mas tem uma caminhada já nesse mundo aí. Legal, que legal. Então, hoje fala aqui já também para a audiência, enquanto vai entrando pessoas, você atende em Balneário Camboriú, porém está morando em outro local e atende também em outro lugar, né? Exato, é. A maior parte dos atendimentos que eu faço hoje são à distância, né? Pessoas que chegam até mim pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, né? Pessoas de outros países, até hoje à tarde estava atendendo uma pessoa no Canadá, né? Então a maior parte dos atendimentos são assim, mas eventualmente eu atendo presencialmente também em Balneário Camboriú, atendo, né, aqui em Santa Catarina e em alguns outros locais, e aí conforme a demanda, né? Mas a maior parte mesmo do atendimento é à distância. Tem muita gente que tem essa sensação de que a terapia à distância não funciona, não tem o mesmo efeito, não é do mesmo jeito, né? Mas é uma coisa muito pessoal, né, de quem sente, assim, porque quem sente realmente, né, que a terapia à distância realmente pode fazer essa transformação e se deixa viver essa experiência, cara, a transformação é a mesma, se não até maior, porque a pessoa está em casa, a pessoa está na casa dela, tranquila, segura, sabe? Ela relaxa mesmo, assim, e consegue fazer essa transformação, é bem bacana. Legal, já era uma das minhas perguntas agora, que ia falar se há realmente a diferença entre a terapia presencial e online de hipnose. Então, Uhum. A terapia com hipnose não tem diferença nenhuma, seja presencial ou seja online. Algumas outras terapias você precisa ajustar ou adequar, né, para você fazer a distância, mas a hipnose não tem porque na hipnose a gente geralmente não toca na pessoa, né? Então a transformação ela passa da palavra. Então, se eu estou fazendo um processo terapêutico com você, eu estou falando e você está imaginando. E quando você imagina, você se conecta com as emoções e você se liberta daquela carga emocional a partir da tua imaginação. Então, para você imaginar, você tem que me ouvir. Não importa se eu estiver do teu lado ou se eu estiver do outro lado do planeta. A questão só é que você se conecte com aquilo ali e confie no processo, né? E veja a transformação acontecendo. É bem bacana. e um ponto que você falou é bem importante, que a pessoa está na casa dela, ela está no conforto da casa dela. Muitas vezes a pessoa, até para estar em outro local, ela já, quem sabe, não se sinta confortável. Ah, vou estar aqui falando, vou estar aqui imaginando. Ela está em casa, ela está no conforto dela, ela já se vê no local dela. Então, Uhum. é mais fácil realmente ela entrar bem nesse processo, né? Exatamente.
pessoa se sente segura nela, pensa assim, cara, o que, que pode dar errado? Não pode dar nada errado, na pior das hipóteses eu desligo o celular e pronto, né? Então a pessoa tá mais confiante, segura, né? Tá mais tranquila ali, é bem, bem bacana e a eficácia do tratamento é a mesma, né? Seja presencial ou à distância. Sim, sim. Vou dar aqui um oi aqui, ó, para nossa audiência. Regina, ó, temos uma biomédica aqui, ó. Ah, seja Rafael, Regina bem-vinda. médica. Oi, tudo bem, Regina? Que bom que está nos acompanhando. É a Bruna de Paula, olá, já dei um oi aqui também. Todos bem-vindos. Um tema bem importante. Eu creio que, assim, se você não passou por isso, está passando por isso, você conhece alguém, tem alguém na sua família que está passando por isso, que tem essa dependência, né? Que realmente é algo hoje mesmo, a gente vê muita gente com dependência emocional. Então, é isso que hoje a gente vai estar aqui tratando com o Rafael. Ele é hipnoterapeuta, terapeuta e professor também, tá? Então, a gente vai estar tratando desse assunto aqui. Eu fiz até umas perguntas aqui para você, Rafael. Manda brasa. Assim que é legal, manda aí. Manda aí. Então, ó, eu coloquei assim, ó. Como você define a dependência emocional em relação à hipnose? Vou começar com a dependência emocional, depois eu falo como a hipnose se encaixa aqui, né? Se for para eu te dar, né, uma tradução do que é dependência emocional, é quando a tua emoção depende da emoção do outro, né? Ou seja, você só pode estar feliz se o outro estiver feliz. Você só pode estar bem se o outro estiver bem. Então, quer dizer, você está tranquilo, aí o outro chegou em casa, chegou com uma cara meio fechada, meio triste, aí pronto, já destruiu o teu dia. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que fui eu? Será que não é assim? Será que eu devia ter feito diferente? Será que eu falhei? Né? Quer dizer, você está dependendo da emoção do outro para você estar bem. Então você não se sente livre para você poder ser feliz se o outro não estiver bem, né? E aí, geralmente, essa pessoa que é dependente emocional, essa dependência, ela vem de uma carência, uma pessoa que quer ser aceita, uma pessoa que quer ser vista, que quer se sentir amada, né? Essa falta que tem nela, né? Então, quando essa pessoa é carente, quem que ela acaba encontrando e dá esse match do outro lado? Quase sempre é o manipulador, o narcisista, alguém assim dessa vibe, né? Que ele mostra um lado totalmente perfeito, maravilhoso, e esse dependente emocional, esse carente, ele olha e diz assim, cara, é a pessoa da minha vida, olha essa coisa mais maravilhosa. Só que a pessoa tem o outro lado da moeda, né? O outro lado que é o lado de usar isso, né? O lado de chantagear emocionalmente, né? De fazer o outro se sentir um lixo quando não faz o que ele quer. Então cria uma simbiose que a gente chama, né? Os dois estão confortáveis naquela posição. Embora seja doloroso, embora seja difícil, embora ninguém devia passar por isso, embora qualquer pessoa que estiver passando por isso diz que não quer passar por isso, mas de certa forma o sistema que essa pessoa viveu, o sistema familiar, fez ela sentir que isso é normal. A vida é desse jeito, é assim que é. Então quando ela encontrou alguém que se encaixa naquilo que ela estava esperando, aí dá match, né? Então o que acontece? Essa pessoa, ela fica refém do que o outro sente, do que o outro pensa, né? E aí esse outro, quando é manipulador, e muitas vezes acaba sendo que eles se encontram na vida, né? Ele acaba usando, é um imã, gruda, né? Aí ele acaba usando isso para controlar essa pessoa. Então essa pessoa vai ficando cada vez mais dependente da opinião da outra pessoa. Então esse manipulador, às vezes, ele acaba usando essa dependência, né? Para afastar essa pessoa que seria a vítima dele, digamos assim, do resto das companhias. Afasta das amizades, afasta do trabalho, afasta do resto da família, afasta de todo mundo, para que essa pessoa tenha só ele no mundo. Né? Aí essa pessoa, quando tem só ele no mundo, aí fica perfeito para ele. Porque o que acontece? Essa pessoa, ela vai aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa, por mais humilhante, degradante, qualquer coisa, ela vai aceitar, porque dentro dela tem a sensação, eu só tenho essa pessoa na minha vida. Se eu perder essa pessoa, aí não sobra nada, né? Isso é dependência emocional, né? Num nível muito profundo. Então, o que a gente precisa de ser visto? Isso vem lá de trás, da nossa infância, né? De como a gente foi criado pelos pais, né? Talvez esses pais já eram um pouquinho manipuladores, no sentido de, eu só vou te dar atenção, só vou fazer, vou te elogiar, por exemplo, só quando você fizer o que eu quero, né? Se você fizer alguma coisa, por mais que seja legal, mas não é o que eu quero, aí eu te critico, eu dou aquele gelo, fico em silêncio, me afasto, né? E aí faz essa criança entender que ela precisa manter os outros
sob controle, eu preciso agradar as pessoas. Ou, por exemplo, pega um outro exemplo de um pai, por exemplo, que chegava em casa bêbado, que agredia as pessoas e tal, né? O que essa criança aprende? Que tem que manter ele sob controle. Eu não posso fazer ele ficar com raiva, porque senão ele vai destruir essa casa, vai quebrar tudo e tal. Então eu tenho que manter ele sob controle. E essa pessoa vai para a vida com a sensação: qualquer pessoa que estiver do meu lado, eu tenho que me esforçar para manter ela emocionalmente sob controle. Essa é a minha missão de vida, manter todo mundo à minha volta sob controle. E não dá, cara, porque você não tem como controlar o sentimento do outro, né? Você controla o que você faz, você controla como você se sente a partir do que o outro faz, mas não controla o que o outro faz ou como o outro se sente, né? Então, esse é o contexto que cria esse problema da dependência emocional. E como é que, agora para responder a tua pergunta, né? Como é que a hipnose e a hipnoterapia se encaixa nesse meio? A hipnose, ela leva a gente para um estado de consciência expandida, assim, um estado de transe hipnótico, né? A gente acessa o nosso subconsciente, as nossas verdades mais profundas aí dentro da gente. E o que acontece? É como se fosse uma base de aprendizado, vamos dizer assim, que é onde estão os arquivos de tudo que eu vivi que compõem a minha personalidade, quem eu sou, como eu me comporto no mundo. E aí o que acontece? Esse problema da carência, da dependência emocional, de querer fazer os outros gostarem de você, você aprendeu ele. Você não nasceu a vida, não nasceu, não veio para a vida desse jeito. Você aprendeu com as experiências que você teve. E aí, para você mudar, né? Para você mudar, o que você precisa? Você precisa pegar e soltar a dor das memórias lá atrás que estão embasando todo esse sistema. E quando a gente solta a dor de tudo isso aí, você pode se sentir diferente, se comportar diferente, agir diferente, romper esse ciclo aí. Faz sentido isso? Sim. Então quer dizer que não tem como, não nasce um dependente emocional. Não nasce, não nasce. A gente se torna, né? A gente não nasce nada. A gente já nasce normal, É. com o que a gente aprende na infância, como você colocou Uhum. aqui, com o que a gente traumas, é onde vai desenvolvendo esse comportamento. A gente chama de comportamento, Rafael, comportamento de dependência, seria isso? Sim, pode ser, pode ser. Cada ramo, né, cada corrente filosófica vai dar o nome, né? Tem gente que vai chamar de transtorno de dependência emocional, tem gente que vai chamar de comportamento mesmo, né? Tem gente que vai chamar de um estado emocional específico, né? Enfim, o nome é o que menos importa, né? O que importa é aquela dor que a pessoa sente de achar que a opinião dela não importa, que ela não vale, que ela tá ali para servir os outros e cuidar dos outros, né? E isso aí é bem complicado pra gente, né? E complicado mesmo. E esse exemplo que você colocou de o pai chegar bêbado antigamente, hoje ainda tem, mas antigamente tinha muito mais, Sim. porque a mulher, como realmente já independente, né, tinha-se muitos filhos e a mulher dona de casa e o homem não chegava em casa se não passasse no bar primeiro, né? Isso eu lembro Uhum. assim de Eu atendo família. muita gente. Eu dou esse exemplo porque eu atendo muita gente que o trauma é esse, né? Porque é uma questão social, né? Culturalmente construída, assim, do tipo, as mulheres, há um tempo atrás, elas cuidavam de casa, não tinham trabalho, elas tinham que estar lá vivendo aquela vida e elas tinham como é que eu chamo assim? A frustração de sentir que não estavam sendo valorizadas, reconhecidas, de que elas eram anuladas, que elas não eram importantes, né? Que o marido é que decidia e tal, né? E os homens tinham essa pressão de tipo, eu tenho que ser durão, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estar sempre certo, eu tenho que não sei o que lá e tal. E isso, por mais que quem olha de fora parece arrogância, mas no final das contas é uma prisão também. A prisão que esses homens aprendiam que o álcool era a única forma de diminuir um pouco aqueles pensamentos lá. Né? Aqueles pensamentos que criticavam eles, que faziam mal, aquela sensação de você é um fracasso, você não deu certo, você não faz nada direito. Só que o que acontecia? Eles usavam o álcool, né? Diminui o autocontrole e daí eles saíam com raiva das pessoas erradas, né? Demonstravam a raiva que eles sentiam da vida, do chefe, do trabalho, descontavam na família, nos filhos, na esposa e tal, né? E aí acabava gerando um ambiente doente, né? Aí aqueles filhos que não tinham culpa de nada, uma criança não entende, ali já vai desenvolvendo realmente esse Claro. comportamento. Uhum. Aqui, eu tenho que agradar meu pai. Ele chega, Exato. eu quero a atenção dele, eu tenho que agradar meu pai. Uhum. Essa lá na infância, eu tenho que agradar, Uhum. me trate bem para que ele me dê atenção. E Uhum. assim já vai um bom exemplo. E Exato. hoje a gente vê isso. E que bom que hoje, na verdade, isso já vem lá de trás, né? Mas que não se via isso, não se falava muito nisso, né? Uhum. Nesse assunto. Uhum. Hoje, Deus, a gente vê que muito tem se falado
desse assunto de dependência emocional, de relacionamento abusivo, tóxico, que isso não é só entre casal, namorado, namorada, marido, mas também isso já tem até o pai, né, que está fazendo, está ali criando um filho. Ele é narcisista, o pai ou a mãe, e a criança, o adolescente é um dependente emocional, né? Então, isso, Uhum. e realmente a gente sofre com isso, né, Rafael? E eu já atendi casos também do contrário, que quem era o dependente emocional era o pai ou a mãe dependente emocional do filho, né? O filho tinha que validar, acolher, aceitar, enfim, para aquela pessoa estar bem, né? Então é muito complexo porque a gente acaba encontrando pessoas que suprem essas lacunas na gente, né? Ó, a Rossanda falou ali, ó, sou dependente emocional, qualquer rejeição ou mínima crítica me derruba e me torna depressiva. Me afastei das pessoas, passei a vida tentando agradar e só me dei mal. Aí é que tá a chave do problema, né? A gente querer agradar os outros, né? Ninguém é obrigado a gostar de você, esse que é o problema. E a gente se esforça demais para agradar as pessoas. Eu penso assim, ó, quem gosta de você, de verdade, quem merece estar do teu lado, você não precisa se esforçar para agradar. Não precisa, a pessoa gosta de você, da tua energia, da tua alma, você sendo você, quanto mais você for autêntico, mais a pessoa gosta de você. E para quem não gosta de você, não importa o quanto você se esforça, aquela pessoa não vai gostar de você. Não adianta! Então analisa isso, né? E saia das roubadas aí, quanto antes, né? Para você seguir o teu caminho aí, que tem um lugar onde você é perfeito, sendo quem você é. Isso mesmo. Ó, o pior aqui também, a tenda na praia falou, pior que o comportamento do narcisista é a sua dependência emocional dele. É É, verdade. O narcisista, exato. ele vai ser sempre um narcisista, né? Exato, exato. É como eu falei, é um ambiente simbiótico, né? Os dois se alimentam disso, de certa forma é algo que é confortável, não que seja gostoso, né? Quando eu digo assim, não é que é gostoso. Aquilo é ruim, dói, prejudica todo mundo, mas é familiar para os dois, né? Os dois já olharam aquilo, já conhecem como é um relacionamento assim e simplesmente estão repetindo padrões. E aí que a hipnose entra, para a gente entender que padrões são esses, soltar essa dor lá do passado e permitir um novo comportamento, né? Poder realmente mudar para, né, se comportar diferente para ter resultados diferentes. Olha só, mais uma aqui compartilhando. A Lu Paranhos Fitness. Ela falou que ela virou CDF para receber elogios. Provavelmente na escola, né? Ela se virava sozinha nos estudos para ser a perfeita. Uhum. Realmente. Só que ser o perfeito também é uma prisão, não é não, Lu? Ser perfeito também é uma prisão, porque quem é perfeito não pode errar, não é? Aí quando a gente chega na vida, a gente chega aquela pessoa que às vezes está procrastinando, aquela pessoa que podia fazer alguma coisa, mas ela não consegue dar o próximo passo, por quê? Porque ela tem medo de errar, porque ela não pode errar, né? E aí quando você sente que não pode errar, você tem medo de se desafiar por coisas que você não conhece, porque o novo é desconhecido. Então você acaba repetindo sempre as coisas que você conhece. Só que aquelas coisas que você conhece, você já sabe o resultado que dá e dá sempre o mesmo resultado, né? Então, ser o perfeitinho também é uma prisão, não é não? E não poder errar, a É, gente erra praticamente quase todos os dias, né? Mas também o que é certo, o que é errado, mas é que a gente, como falou, como dependente emocional, a gente cria já algo. Não, esse é o certo, esse é o errado, né? aham. Ó, a Ela Lu falou, falou totalmente, ó. Até hoje, mas Rafael está transformando a minha vida. É isso aí, tamo junto, vamos lá. para, eu também tenho aqui um depoimento para falar. Rafael, realmente é incrível. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou falar um Beleza, pouquinho aqui, né, do meu depoimento. beleza. Como a hipnoterapia ajuda uma pessoa com dependência emocional? Como que ajuda? Tá, então vamos lá. A gente tem que olhar três partes específicas da vida dessa pessoa para a gente tratar de uma forma integral, né? Para não ser só um tratamento paliativo pontual. A primeira coisa é a gente entender de onde é que vem essa carência que faz essa pessoa buscar a aprovação de todo mundo o tempo todo. Existe uma falta dentro dessa pessoa, uma falta de carinho, uma falta de amor, e essa falta quase sempre, 95% das vezes, é uma falta de um dos pais ou dos dois até os 7 anos de idade, quando a gente está construindo a nossa personalidade. Então vamos olhar a história de vida dessa pessoa, como que ela era tratada pelos pais, como que era tratada pelo pai, pela mãe, né? Como que era a relação dos pais, por exemplo, se o pai era manipulador e a mãe era dependente, talvez para ela isso seja normal, no sentido de
ser adulto é assim, ser esposa é desse jeito. Eu vi minha mãe passou a vida assim, né? Como é que eu vou querer fazer diferente? Ela nem imagina que dá para ser diferente, ela só está repetindo algo que é padrão, né? Então a gente tem que olhar lá para o passado e entender que as dores são essas, quais dores são essas que essa pessoa tem carregado, que estão construindo a personalidade dela. O segundo passo é a gente olhar para o futuro. E para o futuro a gente tem que ver o que essa pessoa espera do futuro, porque às vezes a pessoa ela está num estado tão profundo que ela não acredita que ela pode ter um futuro bom, sabe? Ela não acredita que dá para ter um futuro diferente. Digamos, ela está num relacionamento que já passou de todos os limites, de traição, humilhação, agressão física, envolveu polícia e tudo mais e tal. Não tem volta, né? Mas a pessoa ela não acredita que dá para ter uma outra pessoa, que dá para ter uma vida sem essa pessoa. Então, se ela não acredita, ela nunca vai fazer o movimento necessário para ela poder sair dali, porque afinal de contas, ela sair dali é como se fosse, né, se jogar no escuro, como se fosse uma morte iminente. Não é assim. Então você precisa entender o que essa pessoa espera do futuro. Porque não é porque ela pensou que aquilo vai acontecer do jeito que ela pensou. Então a gente precisa mapear o futuro dessa pessoa e ajudar ela a interpretar e criar, talvez até construir na mente dela a possibilidade de um futuro melhor. Ajudar ela a tirar todas as crenças e amarras que estão impedindo ela de ver uma vida saudável, íntegra, né, e que ela, onde ela é feliz no futuro. E a terceira coisa é o presente. No presente, o que, que é? A gente tem que ver cada momento do dia onde essa pessoa se sente pior. Por exemplo, quando meu marido chega em casa e me olha com aquela cara assim, ai, parece que o chão desaparece sob os meus pés. Então, isso ali é o que a gente chama de gatilho, né? Gatilho é uma coisa que te leva para um estado emocional específico. Então, o teu marido te olhando com uma cara feia assim, né? É um gatilho que te levava para um estado emocional específico. Então, o que a gente faz na hipnose? A gente desativa esse gatilho para que quando aquela pessoa faça aquela coisa, você não sinta esse sentimento, mas você possa sentir um outro sentimento, sentimento de leveza, de tranquilidade, ou talvez você ache engraçado, né? Como seria se quando chega em casa e te olha com aquela cara, você visse ele pequenininho assim, né? Bem pequenininho, usando uma roupinha de palhaço, falando com uma vozinha fininha assim. Não ia ser engraçado, sabe? Então, se ele chegasse em casa e fizesse aquela mesma carinha, mas com batom borrado, assim, não ia ser engraçado? Então, você a gente muda os gatilhos, né? Os estados emocionais que estão engatilhados. Então, quando aquelas coisas que acontecem fora da vida da pessoa se repetem, ela não sente o mesmo movimento interno, não sente o mesmo padrão emocional, ela sente um novo padrão, né? Isso que é o que a gente chama de neuroplasticidade, é uma mudança nas nossas redes neurais, né? Então é basicamente isso. Tem mais outras formas, mas de forma geral, essas três são as maiores contribuições que a hipnoterapia pode dar, né? Para essa pessoa dependente emocional, para ela virar essa chave. E bem interessante que tu falou que tem que ir bem isso, buscar lá na raiz. Só tratar o hoje, vamos tratar aí essa dependência emocional, mas não buscar da onde que ela veio, né? Onde a primeira vez que ela sentiu essa dependência emocional, que nem sabia que era dependência emocional, né? Uhum. E quando você não trata a causa e você não solta essa dor que está enraizada lá no passado, qualquer mudança que você tenta fazer, ela fica, ela não cola, parece, sabe? Ela fica supérflua, assim. Por exemplo, vamos dizer, imagina uma mulher linda, inteligente, bem resolvida, que está vivendo um relacionamento abusivo e ela é dependente emocional desse cara, né? Aí o cara vai lá, xinga, maltrata, humilha, bate nela e tal, e aí todo mundo diz pra ela assim, nossa, mas você é linda, você é inteligente, vai viver a tua vida, vai achar outra pessoa e tal. Essa mulher acredita nessas pessoas? Ela não acredita. Ela não vê que ela é linda, não vê que ela é inteligente, ela não vê nada disso, porque aquela dor lá de trás é muito mais forte do que essas pessoas estão falando. Porque aquela dor ela sentiu emocionalmente, aquilo está enraizado dentro dela, aquilo compôs a personalidade dela. E quando alguém vem dizer assim, você é linda, a pessoa acha até que a pessoa está debochando de você, ou está falando alguma coisa assim que não é verdade, está querendo te enganar, sei lá. Então, por isso que a gente precisa ir na causa, a raiz e soltar essa dor lá atrás. Porque quando a gente solta essa dor, a pessoa passa a se sentir diferente e cria espaço para ela poder construir uma nova personalidade onde ela se sinta bem. Sim, isso que você falou é bem interessante. Realmente, ela não consegue nem receber esse elogio, entendendo de um elogio, como você disse, ela pode até não acreditar ou até acreditar, só que já fica assim, ele tá me cantando. E como ela já tem um narcisista que já coloca que ela não presta, que ela fica atrás de outros homens, que ela fica se mostrando, pronto, ali ela já bloqueou tudo e só acreditou no que aquela pessoa falava para ela, que ela não, ela é feia mesmo, mas ali já veio mais um bloqueio. Eu acho que eu tô me mostrando, então piorou a coisa. Aham. Aí, tipo, é como se fosse uma coisa assim que você tá tentando lutar contra uma verdade que te impuseram, que tipo, você fica dando em cima de outras pessoas, ou fica, né, dando espaço para isso,
É uma verdade que é tão ridícula, é tão absurdo, porque esse dependente emocional não tem espaço para nada disso, não vê mais nada, ele só vê o outro na frente dele. Mas impede a pessoa de poder estar leve na vida dela, porque parece que o tempo todo ela tem que estar provando que ela não é aquela pessoa que o narcisista lá está falando que ela é, né? E é muito cansativo isso aí, né? Como é que você vai provar que você não é, sei lá, um unicórnio? Como é que você prova que você não é um unicórnio? Cara, não tem como você provar, eu nem sei como é que seria um unicórnio, entendeu? Então, cara, não adianta eu querer te provar, sério? Se você acha que eu sou um unicórnio, eu sou! Pode repetir, não ouvi. O que eu gosto, assim, realmente, no Rafael, uma das coisas que realmente ele é uma pessoa incrível, é que ele consegue fazer a gente rir, sem fazer muito prático, né? Ele não precisa montar aquele cenário. Isso faz parte de mim, né? Faz parte de mim. Ó, a tua xará aí, a outra Lu, falou ali, ó, e a gente não sabe que é dependente emocional. Isso é muito verdade, a gente não sabe, a gente. E esse que é o problema, né? Quem é dependente emocional acha o quê? Tem alguma coisa errada comigo, não é? Nunca é o outro. O outro é o príncipe encantado no cavalo branco, maravilhoso. Eu é que sou louca, eu é que tenho problema, eu é que fico do nada me alterando com raiva, não sei o que lá e tal, né? E quando na verdade existe um clima, um ambiente que está sendo preparado. Não é nem questão de colocar a culpa em um ou no outro, mas é questão da gente entender o que passa dentro da gente, né? Sim, isso mesmo. Até porque, como você falou, ele já trabalhou todo o ambiente, ele já falou para as É, pessoas que ele faz, geralmente narcisista, eu caso, então assim, ele faz com que o meio com que ela conviva, seja parentes, amigos, que ela já vai até perdendo, essa pessoa vai perdendo amigos, mas o que ela tem ainda, o que sobra, ela realmente é a louca, ela realmente é que faz isso. Então, nem tem como mais ela falar para outra pessoa, porque as pessoas já nem acreditam mais nela, porque claro. ele é gente, isso ele tem, é incrível. Até ia dizer, até ia te fazer a pergunta, agora eu vou. Parece assim que eles são hipnoterapeuta, né? Os narcisistas, Sei. que é incrível. Então, é Daí porque na mente, no, sei lá, no emocional todo de uma pessoa. É incrível isso. mas isso que você falou não deixa de ser verdade, sabe? Eles só não sabem que são, mas na verdade eles são excelentes hipnoterapeutas, assim. Quer dizer, são excelentes hipnólogos, né? Não hipnoterapeutas, né? Hipnoterapeutas estão no outro lado, né? Mas o que a hipnose faz? A hipnose te ajuda a associar um estado emocional específico e usar o poder daquele estado emocional para dissociar um estado ruim, para mudar uma rede neural ou algo assim. É exatamente o que eles fazem. Eles sabem te levar para um estado emocional específico do tipo assim, ó, vou chegar em casa e fazer aquela cara de tô puto, né? Aí já te levou imediatamente para o estado emocional do puta merda, eu fiz algo errado, né? Aí nesse estado ele faz com que você faça qualquer outra coisa que ele quer que você faça, porque você já está se defendendo de uma coisa que você não fez nada de errado, entendeu? Então não deixa de ser verdade, né? Só que né, é usado pro mal, né? Isso. Ó, a Rosana, ela compartilhou aqui que tem muito sentido. O ex-marido me anulou. Quando alguém falava que eu era inteligente, eu tinha muito sucesso profissional. Quando diziam da minha beleza, na época, eu respondia não. Eu tenho espelho. Ela não acreditava, gente, quando falava, quando elogiava ela, olha só. E completou ali, eu me senti um lixo em todos os sentidos. Pois é, Rosana, é isso aí mesmo. Infelizmente é isso aí. E que legal você trazer esse teu depoimento, essa tua experiência, porque tem muita gente que está passando por isso, que está vendo e ouvindo essa live, né? E pessoas que vieram aqui provavelmente não porque estão buscando por dependência emocional, mas que estão tentando se curar, tentando resolver as suas questões internas, achando que elas é que são os problemas, né? Quando na verdade agora essas pessoas podem tomar consciência de que isso existe, que isso faz parte, que elas não estão sozinhas, né? E que não é fraqueza do lado delas nem nada, é apenas algo, uma marca emocional que ficou guardada lá da infância, de uma falta de um dos pais ou dos dois, que gerou uma carência e você está tentando preencher esse vazio, né? Porque assim, como é que funciona, né, o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar as memórias do passado para construir a nossa realidade, para ver, interpretar o que está acontecendo no mundo hoje. Então, o que acontece? Tem uma pessoa que está brava comigo, por exemplo, né? Chegou lá com a cara de brava. O meu cérebro vai buscar lá no passado todas as memórias de todas as vezes que alguém já esteve bravo comigo. E ele vai tentar interpretar isso para ver o que está acontecendo, o que significa essa cara nesse momento. Então imagina que você tinha, sei lá, um pai que vivia bravo com você, que te batia, que te agredia, que te humilhava, que te xingava, principalmente naquela primeira fase da vida, onde os pais são o universo das crianças, porque elas estão aprendendo como o mundo é, né? Então quando aquela pessoa, que é quem você está completamente aberto, vulnerável,
te xinga, te humilha, te maltrata, diz que não serve para nada, cara, você acredita nisso. Você acredita e você vai para a vida acreditando nisso. Então, quando você chega agora adulto, né, você já tem tua carreira, você tem teu dinheiro, você tem tua vida, você já não precisa, teoricamente, da outra pessoa. Mas quando a outra pessoa faz a cara de bravo, o teu sistema vai lá no passado buscar as memórias, encontra aquela memória daquela menininha ou daquele menininho se sentindo humilhado, maltratado pelo pai, sentindo que não serve para nada, que não faz nada direito, e traz aquele sentimento todo hoje. E aí você sente um sentimento que é desproporcional à cara de emburrado do outro ali. Porque, sabe, às vezes esse outro aí, para quem é dependente emocional, às vezes o outro nem é manipulador. Às vezes o outro só tá vivendo a vida dele, mas você acha, tipo assim, pega o exemplo, dando esse exemplo, né? A mulher que é dependente e o marido chegou do trabalho triste, porque, sei lá, ele perdeu uma venda lá, teve um prejuízo, bateu o carro, sei lá. Aí chega em casa bravo, sabe? Mas ele, como ele tem o personagem do eu sou durão, não posso falar sobre nada, não posso compartilhar meus problemas, porque eu tô sempre certo, porque eu sou o provedor, porque não sei o que lá e tal. O que que acontece? Ele não fala pra ela que ele tá puto da cara por conta de que o chefe chamou ele, por conta da reunião, por conta não sei o que lá. Aí o que que acontece? Ele fica puto, porque ele não deixa de ficar puto. E em quem ele desconta? Ele desconta em quem tá ali. Aí essa mulher pensa assim, cara, ele deve estar bravo comigo. Acho que é porque não gostou da comida. Acho que porque eu olhei e não fiz uma coisa que ele não gostou. Acho que deve ser culpa minha, né? E às vezes isso tudo acontece só na nossa mente, por isso que a gente precisa conversar e falar sobre isso, né? Entendi. A gente vai trazendo tudo pra gente. O problema, Exato. ele teve um problema, como tu disse, no trabalho, sei lá onde, mas a dependente emocional já. Ah, eu fui a culpada. O que será que eu fiz? Ela começa. E começa, ai, a comida não tá boa, ai, será que eu fiz alguma coisa ontem à noite e não me liguei? E que Uhum. começa a buscar algumas alternativas, colocar como a culpada fui eu. E não ver que realmente não conversar, não perguntar, olha, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa com você hoje, no seu dia, no seu trabalho, que te deixou assim, mas como você disse, já está aqui, né? Uhum. Culpada. Lá da infância, era assim, a culpa era minha. Eu Uhum. tinha que de alguma forma agradar a mãe, né? Então, realmente Uhum. É que tem duas formas de se lidar com a culpa, né? Dois extremos, digamos. O primeiro extremo aqui é você não aceitar a culpa de nada. Eu garanto que vocês conhecem pessoas assim. A pessoa não fez, nunca tem culpa de nada. A culpada é todo mundo, menos ela. Ela, meu Deus, ela tá sempre perfeita ali, né? Maravilhosa, em cima do salto ali, nunca errou na vida, o abençoado, né? E existe no outro extremo aquele que tem culpa de tudo, mas tudo que acontece na vida é culpa dele, né? O companheiro dele traiu ele, ah, mas é porque eu não dei carinho suficiente, então a culpa é minha. A culpa não é tua, caramba, né? A culpa da índole do outro, do caráter do outro, né? Só que quando você tem a certeza que a culpa de tudo que acontece na vida é tua, qualquer coisa que acontece, você já tem certeza que a culpa é tua. Você nem para pra pensar se talvez seja um problema que o outro tá vivendo, que não tem nada a ver com você, mas que ele tá triste por outras coisas e que não tem como você tirar essa tristeza dele, porque foi você que fez. E se ele não compartilhar com você o motivo que deixou ele triste, não tem nem como você saber o que é nem ajudar ele a sair de lá. Então você tem que entender que cada um está vivendo a sua própria vida, né? E nesses momentos trazer a consciência para você, né? Dizer, não, tá, ele não quer conversar, deixa ele lá, vai fazer tuas coisas, vai viver tua vida. aquilo, ele teve um problema, meu Deus, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa para alegrar ele, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar ele desse estado. Isso não é nossa obrigação, né? Exato, exatamente, exatamente. Ó, a Lu falou aqui, ó, Rafael, existe um sentimento, situação ou algo que possa mostrar e ajudar a pessoa a enxergar que ela é dependente emocional ou está convivendo com manipulador? Olha só, Lu, não existe um momento específico, mas se eu fosse pegar um caso icônico, né, um momento assim que ilustre isso, imagine o seguinte, você está numa relação com alguém, seja pai, mãe, irmão, namorado, esposo, filho, tanto faz. Você chega no mesmo ambiente, a pessoa olha para você e faz uma cara meio assim, tipo, o que acontece dentro de você? Você pensa assim, será que aquela pessoa tem um problema, ela precisa de ajuda? Ou será que você pensa assim, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado agora? Se você está na segunda opção, você é dependente emocional, entendeu? Porque, cara, não é porque o outro olhou para você com a cara feia que a culpa é tua. Agora, se você nem parou para pensar o motivo que deixou ele triste, é porque sim, você é dependente emocional. Você tá achando que é tua obrigação fazer o outro feliz, né? Então eu iria por aí, assim, nessa vibe aí. Ah, ela compartilhou que eu achava, a Lu ainda, né, a Lu Paranhos, eu achava que tudo era minha culpa e agora convivo com quem nunca tem a culpa, mas já estou enxergando isso. Que bom! Maravilha, olha aí, ó. A Rosana falou ali também, coloco esses exemplos com segurança hoje.
Rafael na hipnoterapia e em seu curso que participei me abriu horizontes, mudei 99%. Só sinto ter encontrado o Rafael apenas depois de 60 anos de dor. Mas é o que você precisava, mulher, é o que você precisava, é só agora que você estava pronto. Se você tivesse feito um curso comigo quando você tinha 30 anos de idade, eu garanto que nada do que eu ia falar ia fazer sentido para você, porque você não ia ter vivido o que você viveu, você não ia ter passado pelo que você passou, né? Então tem duas formas de a gente olhar para o nosso passado. Primeiro, a gente ter autopiedade, dizer, meu Deus, tadinha de mim, sofri tanto, por que eu fiz tudo isso, por que eu não aprendi antes e tal. Ou a gente olhar e dizer, cara, olha só, eu sofri, mas eu aprendi, agora isso nunca mais vai acontecer na minha vida, né? Aquela dor foi o professor que agora com certeza isso não vai se repetir. Aí a gente se liberta, a gente se empodera, sabe? Que nem, vou dar um exemplo, né? Para quem está assistindo a gente que conviveu, né, com o manipulador e que passou ou passa por dependência emocional. Quem passa ainda não, é para quem já passou e saiu dessa relação. Olha só, se você conviveu com um manipulador e você se sentiu jogada no chão durante, sei lá, meses ou anos da tua vida, se sentiu um lixo, né? E lembra um período triste da tua história aí, né? Agradeça porque agora que você saiu de lá, aquela dor que você sentiu vai ser a bússola que nunca mais vai te deixar viver a mesma situação de novo. Se você não tivesse passado por isso, você talvez estivesse disposta a passar por isso hoje. Porque hoje você sabe o que você sabe porque você viveu aquilo lá. Aquela dor foi o professor que te ensinou, né? Então, olhe para trás com gratidão, aquela pessoa terrível lá e tal, né? Beleza, não estamos julgando o caráter da pessoa, não estamos dizendo que o que ele fez é certo, mas que bom que passou, que bom que acabou, né? Segue em frente, agora foca a tua atenção em você, arruma os cacos aí, né? Pega o que sobrou aí, faz algo incrível, ainda melhor para a gente poder viver a vida que você merece viver. Legal, isso é importante, é porque eu já me coloquei no lugar dela, né? Realmente, eu fiquei, como ela falou ali, eu fiquei, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Por que eu não fui enxergar antes que eu era dependente emocional? Mas é como você falou, tudo é no seu tempo. Eu não teria passado, nem teria, eu nem me veria como uma dependente emocional. Realmente Uhum, foi necessário passar para chegar uhum. nisso, né? E, É bem isso. e olha só, né, o quanto você evoluiu depois disso, não é? Olha quanta coisa você aprendeu, olha o quanto você se melhorou. Às vezes a gente acha assim, tá tudo bem na minha vida, a única coisa que tá ruim é isso aqui. Quando a pessoa vem pra terapia e diz assim, não, minha vida tá perfeita, só tem uma coisinha aqui, eu digo, ai, lá vem. Porque o que é só uma coisinha? Não é só uma coisinha, a pessoa tá fazendo de conta que tá tudo bem, é só uma coisinha, tá botando a culpa de tudo naquela coisinha. E não é assim, a vida é um emaranhado de várias coisas. Você acha que é só uma coisa que está errada, é porque você está transferindo todos os problemas da tua vida para aquilo ali. Está achando um bode expiatório, sabe? Meu problema é esse aqui. Meu problema é essa unha encravada aqui, ó. Se eu tirar essa unha encravada, aí vai dar certo, vou ser promovido no trabalho, vou achar o amor da minha vida, aí vou ser feliz, vou emagrecer, vou ficar em forma e tudo vai ser perfeito. E não é a unha encravada o teu problema, né? Tem uma série de coisas que estão envolvidas no processo, né? Isso faz a gente evoluir e mudar, né? Então, você passar por um relacionamento, passar por essa dependência emocional, é uma portinha que estava aberta dentro de você chamada carência, né? E que agora você vai poder preencher esse espaço aí do teu amor próprio, da tua vida, de quem você é, de quem você veio aqui para ser. E isso aí fecha essa porta, não cola mais com aquela pessoa que vinha e usava essa porta contra você. Verdade, isso é real mesmo. A gente já nem atrai esse tipo de pessoa, né? Porque Aham. tem como. Nossa realidade é outra, a gente já está enxergando outras coisas. É bem isso. E esse. Ação, quanto isso é maravilhoso, quanto é transformador, porque, como você também citou aqui, Rafael, deu o exemplo da unha encravada. Quando a gente ainda está naquele processo de a culpa é do outro, é o outro, a gente vai lá, vai para um consultório, vamos botar um exemplo, uma mulher vai lá e só culpa, e ela é dependente emocional, mas ela não consegue enxergar isso ainda. E ela fala, a culpa é porque meu marido faz isso. Se ele não fizesse, Uhum, é porque ele me trata assim. Se ele uhum, me trata assim, mas não é, realmente é chegar realmente já, eu sou dependente emocional. Eu quero se uhum, curar. Aí sim, uhum, experiência própria. Enquanto eu só queria culpar o outro e resolver o problema do outro, se o outro mudar, vai que ele muda, vai que ele para de ser grosseiro, vai que tem alguma coisa que eu possa fazer, ajudar ele. Ele pode mudar e não olhar para mim, não realmente assumir eu sou isso, sou dependente, uhum. vai ter como ser tratada, né? É que o outro
né, esse outro, ele tem dois lados muito distintos, né? Um lado é o príncipe encantado e o outro lado é o próprio demônio encarnado, desculpa a palavra, né? Mas é a pessoa, assim, muito ruim, né? E aí quando, em alguns pequenos momentos, ele tá do lado ruim, em bons momentos ele tá do lado bom, ele é a pessoa que encantadora, maravilhosa, que traz presentes, que elogia, que não sei o que lá e tal, né? E aí quando você pensa assim, tipo, ah, mas a maior parte do tempo tá tudo bem, ele só fez isso aqui agora, mas foi porque eu provoquei, foi porque eu causei isso e tal. Aí você puxa pra você aquela culpa. Aí você pensa assim, como que eu vou sair daqui agora, né? Sair desse relacionamento, eu vou perder todo esse lado bom. E você ainda se sente culpado por pensar isso aí do relacionamento. Nossa, ele é um marido tão bom, ou ela é uma esposa tão boa, tá sempre aqui, tá sempre junto e tal, né? E aí a gente vai tão emaranhado, né, nisso. É tipo o pernilonguinho que cai na teia de aranha lá, ele vai se debatendo e vai se enrolando mais ali, né? E cada vez tá mais enrolado, né? Ó, a Lu falou, Rafael, podemos dizer que o dependente emocional sofre de solidão? Lu, vamos dizer assim, eu digo que o dependente emocional ele tem medo da solidão. E por medo da solidão, ele aceita qualquer coisa. Qualquer migalha para eles é amor. Qualquer migalha é amor. Qualquer migalha é carinho, é atenção e tal. Porque tudo vale, né? Qualquer dor que eu passar aqui é menos dolorosa do que a dor de ficar sozinho, né? Então, o medo da solidão, como se a solidão fosse um fantasma que está espreito o tempo todo. É aquela pessoa que está ali do teu lado, é a pessoa que está te evitando de estar em contato com esse fantasma. Então, é por isso que você tem que manter aquela pessoa feliz, você tem que ser agradável, você tem que cuidar daquela pessoa porque ela está te protegendo de uma solidão. Então, talvez o dependente emocional ele sofre quase de uma fobia da solidão, vamos dizer assim. Então, ele precisa fazer as pazes com isso, entender que você tá sozinho não é o fim do mundo, meu. Você veio para essa vida sozinho, você vai voltar dessa vida sozinho, só tem você nessa vida, né? Você pode ter pessoas que vão compartilhar o caminho com você, relacionamentos, filhos, pais, animais de estimação, você pode ter um monte de coisa, mas no fundo é você e você, né? Você tem que aprender a fazer as pazes com você. Entender que você pode ser o teu pior inimigo ou o teu melhor amigo, é você que decide. Mas você tem que se conhecer para saber o que você gosta, o que você quer, né? Então você tem que fazer as pazes com você, iniciar um relacionamento sério com você mesmo. Até para que quando você tiver num outro relacionamento, ou entrar num relacionamento, você não entrar esperando que o outro te preencha, que o outro te faça feliz. Porque, cara, se nem você sabe se fazer feliz, como é que você acha que o outro vai saber os botões para apertar aí para te fazer feliz, entendeu? Você tem que saber, para você poder guiar. É verdade. Isso é verdade, porque como eu já tive nesses, hoje eu vejo muitas clientes minhas, pacientes, chegarem assim. Elas nem se conhecem, elas não sabem nem do que elas gostam. É Uhum, incrível. Teve uma que ela não sabia nem, ela não sabia mais o que era sair sozinha, ela tinha até pavor, ela tinha que estar com alguém, ela não aham, podia, ela dizia que não tinha graça nem. Ela falava, mas e que graça tem tomar um café numa cafeteria sozinha? Ela assim, eu não consigo, uhum, me dá pavor. E ela não uhum, fazia. uhum. E a pessoa ainda acha assim que ela vai numa cafeteria, por exemplo, e que todo mundo vai estar olhando para ela, né? Todo mundo está olhando e reparando que eu estou sozinha aqui, porque as pessoas estão me julgando, né? E as pessoas não estão nem aí para você, as pessoas estão vivendo a vida dela, quem está se julgando é você. Eu costumo dar o exemplo, né? Você fala que eu falo coisa para as pessoas rir, né? Mas eu costumo dar o exemplo de que às vezes a gente acha que todo mundo está vendo uma coisa errada em mim, mas ninguém mais sabe, sabe? Que nem assim, imagina você tá saindo na rua, deu aquela diarreia brava, sabe? Aquela assim que você diz, não, vou segurar e tal, aí você não segurou e saiu na roupa, né? Aí você tá caminhando na rua, aquela roupa escura, aquela roupa marronzinha da cor certa que não chama atenção, assim, tá, né? Tá caminhando, você sabe que ninguém vai ver aquilo ali, né? Porque você sai um pouquinho só aquela freadinha básica, assim, tá indo pro banheiro e tal. Aí você sai na rua, você não tem certeza que todo mundo sabe que você tá sujo? Meu Deus, todo mundo sabe, olha lá, a pessoa fica me olhando, meu Deus, eu acho que ela sentiu o cheiro, eu acho que ela viu. Cara, ninguém viu nada, é você que tem certeza que é um grande problema que você está passando e que todo mundo está vendo. Então, essa que é a questão, né? A gente tem que lidar com o nosso julgamento, a gente tem que limpar o que eu penso sobre mim, né? O julgamento que eu tenho sobre mim, que aí se o outro me olhar atravessado lá, grande coisa, entendeu? Grande coisa. Pegando nesse exemplo, a pessoa tá andando na rua e vazou ali, o outro olha, nossa, tá olhando pra minha bunda. Grande coisa. Daí, né? Grande coisa. Isso é verdade, Faz parte. Rafael, que também. Eu lá no início, eu conversei com uma pessoa, né, que eu falei assim, poxa, eu acho que é tão difícil assim, as pessoas parecem que olham assim, esse e tal, esse e tal. Ele falou, não, é coisa da sua cabeça, você que já vê assim. Aham. Aí tanto que ele é uma pessoa de idade já.
Ele falou assim, as pessoas já têm os problemas dela, já têm as coisas dela, vão estar se preocupando, este e tal, agora tá ali, agora tá aqui, agora tá fazendo tal coisa. Ele disse, muitas vezes, muitas das vezes, é da nossa cabeça. Claro. Mas o que dói na gente não é o que o outro fala ou o que o outro faz. O que dói na gente é quando eu concordo com o que o outro faz, entendeu? O outro chama assim, porque você é um vagabundo, né? Cara, se eu não me sinto um vagabundo, cara, você pode falar o que você quiser. Agora, se eu acho que eu sou um vagabundo de verdade, eu acho que eu quero passar a perna nas pessoas e você diz assim, você é um vagabundo. Aí eu tomo aquilo como uma ofensa na minha alma, daí eu posso ter alguém para botar a culpa. Daí a culpa é tua que falou isso de mim, né? Mas na verdade não é o que você fala, mas é que eu concordo. Quando eu concordo é que dói. Por isso que o autoconhecimento é o que muda a nossa vida, porque aí a gente lida com essas feridas internas, a gente fecha essas portas abertas, a gente entende como a gente funciona e a gente assume o controle da nossa vida, né? A gente não fica oscilando aí, né, nas mãos de alguém aí, principalmente de alguém manipulador, para eu poder me sentir bem ou não. Ó, a Lu falou ali, ó, caramba, fiz sua hipnose do YouTube sobre solidão e me identifiquei, achei maravilhosa. Legal, que bom. Fica aí a dica, então, para quem está assistindo essa live aí, lá no meu canal do YouTube, tem mais de 150 auto-hipnoses. Tem uma para dependência emocional, para controle emocional, tem uma para solidão, tem para lidar com para quem convive com manipuladores. Cara, tem muita coisa bacana lá, tudo de graça, só você fazer, ouvir aí e transformar, né? Começar esse processo de transformação da tua vida. É de graça todo esse conteúdo? Sim, sim. As auto-hipnoses são todas de graça. É tipo uma mini sessão de terapia, tem entre 10 e 30 minutos, algumas até um pouco maiores. E aí você põe o fone de ouvido e faz em casa e vai fazendo essa transformação. Então, assim, não tem desculpa, eu não tenho dinheiro e tal. Tem aí, já inicia o processo aí gratuito, olha só, que o Rafael tem feito aí pelas pessoas, que é bem importante, gente. Então, isso é gratificante, né? Ah, com toda certeza, é muito bom, né? Eu recebo vários feedbacks das pessoas, né, que fazem as auto-hipnoses no Spotify, no YouTube, que mandam mensagem, assim. Pessoas, inclusive várias, eu até perdi a conta de quantas pessoas saíram de relacionamentos abusivos por conta das auto-hipnoses do canal. Elas vieram fazer uma auto-hipnose para controle emocional, para não explodir com as pessoas, por exemplo, e perceberam que, na verdade, não era ela o problema era o ambiente onde ela estava. E ela passou a perceber várias coisas, assim, que estavam acontecendo, que estavam induzindo ela a ter esse comportamento. E ela pôde lidar com isso, ressignificar essas coisas, até que ela chegou e disse, não, cara, eu não quero mais essa pessoa na minha vida, não desse jeito, não assim. E elas conseguiram botar o ponto final, assim, por própria conta, né? Não esperando que o outro fizesse. Então, autoconhecimento é o que liberta a gente, né? Quando a gente não se conhece, a gente está no escuro, né? E aí, como é que a gente vai se guiar se a gente não sabe como a gente funciona? Agora, quando você sabe como você funciona, você sabe, você só deixa a coisa acontecer. É verdade, é a chave. O autoconhecimento é a chave para tudo. Eu falo de experiência própria, realmente. E o Rafael Uhum. responder já, se tiver mais alguma coisa para contribuir, a outra pergunta que eu ia fazer. Que existe uma ligação entre dependência emocional e outros fatores psicológicos, como ansiedade, depressão. Você passou que uma foi ali, acabou de comentar que uma foi ali para tratar de um assunto e acabou vendo que realmente ela era uma dependente emocional, né? Uhum, exato. Assim, ó, vamos lá, a ansiedade é o medo do futuro, né? Você tem medo de que alguma coisa ruim aconteça. Então, cara, o dependente emocional, ele é ansioso por natureza, porque ele tá na iminência de que o relacionamento vai acabar a qualquer momento. Na iminência, ele tá com medo que a pessoa chegue em casa brava ali, e aí ele fica criando cenários na mente dele de ele não vai ter dinheiro, onde ele vai ficar sozinho, onde ele vai ficar triste, onde ele vai morrer numa solidão terrível, num bloco de gelo, numa caverna lá não sei aonde e tal. Ele cria tudo isso na mente dele e tem medo que isso aconteça. Isso é a fórmula da ansiedade. E a depressão é um estado de desistência, assim, a pessoa ela sente, cara, eu estou me esforçando há tanto tempo para tentar lutar com tudo isso e tal, e parece que não importa o quanto eu me esforço, eu não consigo, parece que a minha vida não dá certo, parece que para mim não funciona, que não tem jeito, e você meio que joga a toalha, assim, né? Então, a dependência emocional pode ser que seja justamente o que te levou a esse estado de desistência, do tipo assim, cara, eu estou tentando há tanto tempo, e cara, não dá certo, para mim não dá certo, eu não funciono, eu faço tudo errado, eu não tenho jeito, e isso leva para depressão do tipo assim, do que adianta eu tentar se no fim das contas não vai dar certo, né? Então essas coisas estão realmente bem relacionadas. E claro, a ansiedade também leva para dependência emocional, não só uma para outra, mas por exemplo, se você está no estado ansioso, o teu cérebro ele está biologicamente procurando o que você acha que pode colocar a tua vida em risco. Então ele vai ficar procurando problemas do relacionamento, vai pensar, nossa, aquela pessoa me olhou atravessado, olha só, eu acho que é comigo, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E isso pode te levar para a dependência emocional pela via da ansiedade, né?
Então as coisas são bem complexas, né? E elas se entrelaçam, assim, né? A questão é você perceber se o teu bom humor tá ligado ao bem-estar de outra pessoa, tenta entender o que tá rolando aí, né? Pelo teu bem, pelo bem da tua família, né? Tenta entender por quê, porque não pode ser assim, né? Não pode ser assim. É normal, claro, que a gente, quando tá num relacionamento, a gente quer que a outra pessoa esteja bem, né? Eu não quero ver o outro sofrendo e eu sair fazer festa, felizão da vida, assim. Mas, cara, existe um bom senso, existe um equilíbrio, entendeu? Então, se a pessoa fica triste todo dia, o tempo todo, lá, cada vez que você vai fazer uma coisa por você, a pessoa fica triste, pô, tem alguma coisa que tá errada aí nesse processo, né? Saber impor limite, saber dizer não, até aqui você pode, Aham, até aqui não, não, eu não posso fazer isso, eu não sou isso, né? Esse, aham, né, que acho que um dependente emocional nem sabe falar essa palavra não, né? exato. Pro que está ali do lado realmente, como disse, para falar, ou sei lá, o narcisista, ou qual é a outra palavra que você usou aqui que eu achei bem interessante? Manipulador? Manipulador, isso. Então, ela não sabe dizer, não, eu não sou isso, não, porque ela já aceita, ela já é aquilo, né? Ela já é, ainda tem É, que provar que não é. E não tem nada que ela faça que ela vai provar que não, como o uhum, Rafael disse agora, né? Que não tem o que ela faça. é, Porque como é que vai provar que ela não é aquilo? Não tem. Ela não é, mas já colocou na mente que ela é e acabou assim. Não tem. Ele faz de uma forma manipulador, manipula tanto que ela acredita que ela é. Ah, você é louca. Acredita que é louca. claro, com certeza, né? Como é que você prova que não é unicórnio, né? Não tem como, né, meu? Você nem sabe como é unicórnio de verdade, né? Como é que você prova que não é o Papai Noel? Né? Não tem como, faz parte da vida isso aí, né? Então é bem, bem complexo mesmo, e a gente acaba acreditando, né? Acaba acreditando que o outro fala tão bem, o outro é sempre tão coerente em tudo que ele fala, todo mundo acredita no que o outro fala, então ele deve estar certo. Se ele falou que eu sou louco, eu devo ser. Mas não é assim, Verdade, não. verdade. Vamos lá, que eu tenho outra pergunta. Existe um tempo e quantidade de sessões de hipnoterapia para tratar o dependente? Tem, assim, tem que precisar de tantas sessões aqui para o pessoal que tem dúvida, que não iniciou ainda. Eu Uhum. vou precisar longo ou pode ser curto. Tem alguma forma, assim, para saber realmente, para passar aqui a quantidade, mais ou menos, de sessões? Uhum. Tá. Então, sobre a quantidade de sessões, cada profissional vai definir como ele se sente mais confortável, né? Tem gente que trabalha com protocolos de 10 sessões, então cada paciente que vem tem que fazer 10 sessões, porque o processo é feito assim. Tem gente que trabalha com sessões individuais, eu vou fazer só uma sessão, né? E não vai resolver 100% do problema, mas vai dar uma amenizada, né? Depois a gente pode fazer outra e tal. Tem gente que trabalha com 3, com 5, né? A minha sugestão é sentir mesmo, né? Como profissional, sentir quantas sessões aquela pessoa precisa, assim, né? Hoje eu trabalho com 3 sessões, o meu protocolo padrão é de 3 sessões. Então a pessoa vem fazer um atendimento comigo, são 3 sessões, né? Essas 3 sessões a gente vai ressignificar o passado, o presente e o futuro, desativar os gatilhos, tudo isso na primeira sessão. Só que, cara, entre a primeira e a segunda sessão aparece um monte de coisa nova na vida dessa pessoa, né? Porque você é outra pessoa, você sai de lá sendo outra pessoa, então você passa a ver coisas que você não via errado antes. Eu costumo dar o um exemplo que é que nem assim, sabe a cozinha de casa? Tá tudo limpo, razoavelmente limpo, tá beleza, tranquilo. Aí você vai lá e tem, sei lá, um fogão. O fogão tá meio velhinho assim e tal. Aí um dia você vai lá e troca o fogão, põe o fogãozinho novo, zero, né? Tirou do plástico ali, colocou no lugar. Aí de repente, a hora que você colocou aquele fogão novinho na tua cozinha, a geladeira ela não parecia tão velha assim, mas agora ela ficou velha, não ficou? Agora a geladeira passou a incomodar. É isso que acontece, por isso que é o problema da sessão única, porque às vezes aquilo que doía tanto você tira de lá, a pessoa passa a ver dor em outro lugar que não tinha. Meu Deus, mas isso aqui sempre foi desse jeito, como é que eu não vi, né? A geladeira sempre foi daquele jeito. Mas agora incomoda, porque agora você entendeu que você não precisa conviver com aquele problema. Dá para ser diferente, né? Então, por isso que é legal trabalhar com a ideia de um processo. Então, no meu caso, pelo menos 3 sessões, né? Eu acho que é legal. Mas, Lu, para eu te dizer assim, ó, de todos os tipos de tratamento que eu faço, que eu conduzo, que eu já conduzi pessoas de tudo que é tipo aí, eu vou te dizer, o de dependência emocional é o mais difícil. É o mais difícil de todos, assim. Esse tá no mesmo nível que o vício em cigarro, por exemplo, ou o vício em álcool, assim. Os dois são muito próximos, assim, porque a pessoa, ela sente que ela precisa do outro. E que ela não acredita ainda, logo no começo, ela não acredita ainda que ela pode ter uma vida
sem aquela pessoa. Ela ainda não acredita que ela merece ser respeitada. Imagina uma mulher de, sei lá, 40, 50, 60 anos, ela passou a vida sendo tratada desse jeito. Como é que ela vai acreditar que dá para ser diferente, né? Ah, porque eu falei que dá pra ser. Não, você não sabe da minha vida, você não sabe nada. Esse Rafael aí é idiota, não sabe de nada. Então, ela precisa, aos poucos, ir experimentando coisas novas nesse novo estado para ela entender que, não, peraí, mas eu mereço. Eu sou um ser humano também. O que eu quero é importante, o que eu desejo é importante. Quando eu coloco um limite, ele tem que ser respeitado. E aí, essa pessoa, quando ela passa a colocar esses limites nesse relacionamento, geralmente a confusão aumenta. Porque, cara, o que está do outro lado, ele vai fazer de tudo para que você volte a ser quem você era. Ele vai dizer que você é terrível, que você é ingrata, que você não presta, que você não faz nada direito, que alguém está fazendo a tua cabeça, que não sei o que lá. E é o momento que você precisa viver. E esse momento precisa de um processo. Por isso que é interessante ter mais sessões para essa pessoa ter alguém com quem falar, sabe? Porque essa pessoa geralmente não tem ninguém com quem falar. Então ela ter esse terapeuta, ter alguém para ela ir lá e desabafar, explicar. E cada semana vai ter gatilhos novos desse dependente emocional, algumas coisas que vão fazer ela ser puxada para baixo, ser tragada para aquela escuridão lá, né? Então o que a gente precisa fazer? Cada sessão a gente vai lá e vai desativar esses gatilhos que foram ativados essa semana. Na semana que vem vai ter novos gatilhos, a gente vai lá e desativa os novos gatilhos. E assim vai, até que a pessoa sinta, cara, tô bem, né? E aí beleza, processo concluído com sucesso. Sim, então é bem complicado tratar alguém que ainda está nesse relacionamento do que alguém que já saiu, né? Ah, Claro, mas porque vai com toda certeza. Com toda uma... certeza. O que já saiu, a pergunta que eu faço para a pessoa quando ela me procura para eu tratar, ela diz: ah, eu convivi com manipulador, eu sofria disso, que lá, e eu terminei o relacionamento. A pergunta que eu faço sempre, antes de começar qualquer coisa, é assim: e tem volta? Aí a pessoa diz assim: ah, mas não sei, porque eu quero e tal. Eu digo assim: ó, aí é complicado, porque assim, se a pessoa disser não, não tem volta, a porta fechou, ele tá no outro relacionamento, ele morreu, sei lá, foi para outro país, não sei, não tem volta. É muito mais fácil. Agora, se a pessoa está na iminência de tipo, ah, não, eu vou mudar um pouquinho, que daí eu vou me tornar mais agradável para ele me querer, aí é cilada, pô. Aí é difícil porque, cara, a pessoa não mudou ainda, ela não aprendeu, ela só não suportava mais aquela dor naquele momento, né? E aí ela vai tentar cicatrizar um pouco as feridas para ela poder ir lá voltar a se machucar mais um pouco. Mas o importante, né, é entender que depois desse processo, que ela entende que dá para se curar, que dá para melhorar, que dá para viver bem, se sentir em paz, ela vai voltar com aquela pessoa, só que quando a outra pessoa machucar, ela vai doer mais. E vai doer mais, ela vai dizer, cara, eu não mereço aqui. O que eu tô fazendo aqui? Entendeu? E aí ela vai saindo. Mas é aos poucos, é gradativo. Ela vai, toma, né, se machuca um pouco, dela volta, se cura um pouco. Ela vai se machuca mais um pouco, volta, se cura um pouco. Até que ela entenda assim, cara, eu não preciso voltar mais lá. Porque eu sei que se eu voltar lá, eu vou me machucar, entendeu? E aí ela pode seguir em frente. Então, por isso que eu falo que é um dos tratamentos mais demorados, né? Porque precisa realmente desse acompanhamento, assim, para a pessoa realmente fechar essa página e seguir em frente. Entendi. Então, mesmo ela estando no relacionamento, estando pensando em voltar, quer dizer que eu aqui também como terapeuta, a gente pode iniciar o tratamento, porém sabe que ela pode ter recaídas, ela pode, só que ela vai ver que ela já está em um lugar agora se sentindo diferente, que ela já vai, Uhum, isso eu acho que eu não preciso mais aceitar. uhum. Agora vai, como tu disse, vai tendo outra realidade, né? Exato, é. E importante isso como terapeuta também não achar que, tipo, a pessoa veio na sessão, porque a situação é assim, a pessoa vem na sessão, terminou o relacionamento. Ela vem na sessão, ela descreve o outro como, né, um inferno na vida, aquela pessoa nunca mais quero na minha vida. Aí você vai lá e se compadece, você chora junto com a pessoa, diz, não, vamos resolver e tal, ressignifica, trata a dor, não sei o quê, dá uma semana a pessoa tá de volta, te manda mensagem, não, voltei com ele. Quer dizer, o quê? Né? Que tá rolando? Como é que é? Então você precisa ter certeza que não é uma falha sua, né? Aquela pessoa, o teu paciente, ele tem a vida dele, é ele que toma as próprias decisões da própria vida. E não interessa se você decidiria diferente no lugar dele, não é você que vive a vida dele. Então se você tratou a pessoa, ela voltou com o outro, não é problema teu. Não quer dizer que você falhou, não quer dizer nada disso. Quer dizer que aquela pessoa precisa passar por essa experiência para ela poder soltar aquela dor e entender que ela pode seguir em frente. E no tempo dela, ela vai fazer isso. Sim, não trazer isso para nós, né? Eu É. acho que paguei, realmente. Eu lembro até que você falou, acho que no curso também, que quem sabe a pessoa não sofreu o suficiente ainda. Eu digo, parece falta de empatia essa frase, né? Mas eu digo assim que a gente só muda quando doeu o suficiente. E quanto que é o É, suficiente? Cara, cada um tem o seu suficiente, né? é, Pegando o exemplo de um relacionamento abusivo, assim, né? Tem gente que o outro foi lá e ergueu a voz uma vez,
já é o suficiente. Diz assim, cara, acabou aqui, ó, nunca mais, já era, né? Tem gente que, não, beleza, foi só hoje. Aí aquela pessoa vai lá e te agride verbalmente, né? Te xinga, te humilha, te xinga na frente de outras pessoas. Isso vai evoluindo até essa pessoa te agredir, até essa pessoa, sei lá, tentar te matar, até essa pessoa fazer alguma coisa e tal. Quanto que é o suficiente para você? Eu não sei, mas cada um tem o seu suficiente. Você só vai sair daí quando doer o suficiente. Quanto que é o teu suficiente? Cada um tem a sua própria resposta disso, né? Nosso papel é ajudar, mostrar, dar conhecimento, mas cada um decide por si só. Certo, isso mesmo. E você pode comentar, compartilhar aqui algum com a audiência algum exemplo de sucesso que você teve nesse teu tempo aí de hipnoterapeuta, terapeuta, que você tratou uma pessoa e realmente um exemplo de sucesso que você possa compartilhar? De dependência emocional? Que você Tem vários. Tem tem vários casos, mas tem um caso que eu sempre gosto de falar. Eu sempre gosto de falar porque não era só uma coisa, mas eram várias coisas envolvidas, né? Era uma senhora, 60 e poucos anos, ela foi casada, tinha duas filhas, mas as filhas moravam uma em outro estado e outra em outro país. E aí ela se aposentou e ela morava sozinha, ou ela era separada do marido, né? Então ela morava sozinha e as filhas distantes e tal, né? Ela não tinha contato. E como ela tinha se aposentado, ela não tinha outro trabalho, passava o dia sozinha no apartamento, sem ter o que fazer, se sentindo mal. Ela começou a desenvolver fibromialgia, dores pelo corpo inteiro, tinha crises terríveis, ficava uma semana sem sair da cama. Aí ficava pensando em se jogar da sacada do prédio, porque isso fazia parte do pensamento dela, de toda a dor que ela estava vivendo, né? E ela, com aquela dependência emocional de todas as pessoas em volta, assim. E aí o problema que ela fez ela vir procurar é porque ela tinha na mente dela a ideia de que ela queria ter um companheiro para a vida dela. 68 anos, ela queria ter alguém do lado dela. Só que o que aconteceu? Ela sofreu vários abusos sexuais na vida inteira dela, desde criança, adolescente, na vida adulta, vários momentos, e ela nunca sentiu prazer em uma relação sexual na vida inteira, nunca. E aí o que acontecia? Ela tinha repulsa, só de pensar numa relação sexual já tinha quase uma crise de pânico ali. Então o que acontecia? Ela começava a conversar com pessoas, ela saía com pessoas, começava um relacionamento e inevitavelmente, em algum momento chegava na relação sexual e aí ela se fechava. E ela se fechava e essa pessoa não entendia direito, não aceitava, acabava virando um problema, né? E ela falou, ela me procurou para isso, porque ela queria poder resolver esse bloqueio sexual, né, para ter uma relação. E aí a gente foi descobrir muito mais coisa nesse processo, ressignificar muita coisa, né? E aí o que aconteceu? Ela tinha muita dependência desses companheiros, do companheiro que tinha na época, o que tinha antes e tal, mas a gente tinha recém terminado o relacionamento por conta disso e é por isso que ela veio para terapia. E aí, beleza, a gente fez o tratamento, ressignificou todas as coisas do passado, relação pai, mãe, os abusos, tudo que aconteceu, né? Ajudei ela a acreditar que ela podia ter um futuro diferente, resolver os problemas que ela tinha, os mal entendidos com as filhas e tal, fazer ela entender que ela podia. E aí eu perguntei para ela o que ela mais gostava de fazer antes, que era um hobby que ela deixou de fazer. Ela falou, eu gostava de dançar. Eu falei, cara, então vamos dançar. Se você for dançar, você vai aonde? Aí ela, ai, não sei, porque eu, tipo assim, sabe, eu sou uma velhinha, não posso. Eu falei, para com isso, pra cima de mim, não, vamos ver, você vai dançar onde, né? Aí ela pegou e falou, lembrou que tinha uma amiga que ia numa matinê, que é um baile, domingo à tarde, assim, tal lugar. Aí, beleza, ela foi lá, falou com a amiga, eu falei, não, você vai na semana que vem, você chegar aqui sem falar com a tua amiga, eu não vou nem te atender, você vai falar com a tua amiga, senão eu vou pegar teu celular e vou ligar pra ela. Aí, beleza, ela voltou na outra semana ali, falou com a amiga e foi no baile lá, e aí se sentiu bem, assim, mais ou menos, meio deslocada e tal, mas ela passou a ter outro problema lá, porque o que aconteceu? Primeiro ela se sentia deslocada, tipo, ninguém gosta de mim, ninguém chega em mim, eu não me sinto à vontade para chegar nas pessoas, eu não sirvo para isso, não sei o quê. A gente trabalhou esse sentimento e aí ela passou a se sentir empoderada, né? Então você imagina como que ela foi no baile da outra semana. Ela foi lá toda poderosa, maquiada, toda arrumada e tal. Adivinha o enxame de gente que veio, né? Tudo em cima dela. E aí ela teve que lidar com isso, porque ela não sabia lidar com isso, né? Com esse assédio, com tudo isso, era novidade para ela, né? E aí veio um cara que falou, disse assim, você é a mulher da minha vida, você vai casar comigo, eu vou te levar para minha casa, porque a gente nasceu um pro outro, porque não sei o que lá e tal. E tava querendo levar ela embora, e as amigas dela que tiveram que intervir, porque ela não sabia dizer não, ela não sabia isso, era estranho para ela, né? Aí, beleza, aí passou, a gente veio, tratou essa situação, aí veio outro cara outro dia, e aí ele meio que tava pegando na perna dela, pegando em lugares que ela não gostava e ela não queria, ela não sabia dizer não. Ela não sabia dizer não, não sabia botar o espaço, isso era estranho para ela. Aí, beleza, a gente tratou isso também, né? Foi ao longo do processo tratando tudo isso, empoderando para ela lidar com esses novos desafios que a vida trazia. Aí ela chegou numa outra sessão e disse assim, Rafael, você ia ficar muito orgulhoso de mim.
Eu falei, ah, é? Por quê? Ela assim, não, porque eu cheguei no baile lá, aí o cara veio, sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa e imediatamente eu nem pensei. Eu segurei na mão dele bem firme, puxei pra cima e falei assim, você só toca em mim se eu deixar. Falei, uau, aí sim, senti firmeza. E é um caso clássico, assim, que, cara, até hoje eu sigo ela aqui nas redes sociais, ela vai dançar, ela aprendeu a falar inglês, foi visitar a filha nos Estados Unidos, foi visitar outra filha, resolveu um problema, conheceu o neto que ela não conhecia ainda, sabe? Tá super feliz, seguindo em frente, vivendo, e ela falou que agora ela não sente que ela tem que mudar algo nela para ela conseguir ficar com o cara. Que agora ela escolhe os caras se eles estão de acordo com o que ela tá buscando, entendeu? Então, cara, é um caso clássico para mim. E aí as dores da fibromialgia simplesmente desapareceram. Ela não tem mais nenhuma dor crônica, não tem mais nada e tá vivendo super bem aí. E é um caso de sucesso para mim que é um dos melhores, eu super curto. Poxa, realmente, meu Deus, com 65 anos, gente, olha só. Então nunca é Aham. tarde. A gente já tinha falado lá no início. Ah, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse participado do curso antes, nunca é tarde. Ela com 65 anos, essa senhora, meu Deus, gente, Uhum. importante, viu desse estado que ela estava. Ela, como diz, ela viu que há vida além disso, que Exato. ela já nem tinha vida, ela viu uma vida diferente. Olha que linda essa história, né, gente? Aham. E ela parece uns 20 anos mais nova. Se olhar as fotos dela hoje, você nunca disse que ela tem 60 e poucos. Imagino, que incrível. Aham. E quanto a esse tempo aí que você falou, eu tenho aqui para compartilhar que realmente é no tempo da gente. Eu tive compartilhando aqui um ano antes do que realmente eu me encontrei, fui nessa busca, né? Eu tive num terapeuta, numa psicóloga, numa terapeuta, né? E Aham. iniciar o tratamento. Porém, bem isso, ela me falou, olha, pelo que você me passou, esse relacionamento é um dependente, a dependente emocional, que seria você, né? E com um abusador. E você não vai estar mais nesse relacionamento. Ah, acabou-se. Acabou-se, eu vim para casa. Não, ele é tudo, é minha vida. O que eu aprendi é minha vida. Essa terapeuta não sabe de nada. E que eu Tá doido? não voltei mais para aquela. Aí, Aham. um ano, gente, um ano certinho, eu voltei lá. Aí ela falou, eu sabia que você não ia. Quando eu falei que realmente, ela disse quase 100%, ela disse a chance de você não permanecer nesse relacionamento, ela disse, eu já vi na tua fisionomia que você não ia voltar, que você fugiu. Aham. Então, você precisou de um ano a mais. Aí depois daquele um ano aí você estava preparado para aquela conversa. Mas é assim, as pessoas têm um tempo, né? É isso. A gente planta a semente, essa semente tem que germinar, virar uma árvore em algum momento, a pessoa diz, cara, isso aqui é verdade mesmo, né? Então todo mundo tem seu tempo. É verdade, é verdade. Então, a gente já passou 1 hora e 12 minutos. Se o Rafael quiser compartilhar mais alguma coisa aqui, achar importante, interessante, esteja compartilhando, Rafael, para a Beleza. gente ir, quem sabe seja uma das muitas que a gente pode estar fazendo. Eu vou estar ali também pedindo aqui para a nossa audiência, os seguidores, para estar falando, estar ali nos comentários colocando qual o outro assunto que realmente queira que esteja aqui o Rafael aqui junto, né, na live, compartilhando desse assunto. A gente pode estar fazendo uma próxima também live, então. Com certeza, vai ser um prazer, né? Pode contar comigo. Eu estou aqui, é só me avisar a data, o horário aí, que nós estamos aqui. Eu adoro falar desse assunto, isso é importante. E você vê que o tempo passa e a gente não vê, né? Tem um conceito que chama que é estado de flow, que é o estado de fluxo. É que é quando a gente, como se entrasse no estado de não existência, né? Você vira aquele assunto, você não vê o tempo passando. Eu, quando falo disso aqui, é o que acontece comigo. Para mim, fazia 15 minutos de live. Você falou que já tem 1 hora e 15, né? Então, acontece. Acontece nos meus atendimentos, isso também eu vou falando com a pessoa quando eu digo, meu Deus, 2 horas já, né? E aí vai. Vida que segue. Mas você falou, né, de eu falar uma outra mensagem aqui. Eu quero deixar um convite para quem estiver assistindo a live para participar do meu curso presencial, que vai ser em novembro, agora dias 11 e 12 de novembro, presencial em Balneário Camboriú, né? Então, tá aí o convite, é uma experiência bem bacana. Tem dois perfis de pessoas que vão para esse curso. Tem gente que quer ser terapeuta ou já é terapeuta e quer usar a hipnose de forma profissional. Mas tem outro perfil que são pessoas comuns, sabe? Cidadãos normais, assim, que querem viver uma vida melhor, que querem assumir o controle das suas próprias vidas, ter acesso ao seu manual de instruções, né? E ter acesso a essas ferramentas para poder se auto-aplicar e resolver as suas tretas internas aí, né?
E ele funciona para os dois públicos, tá? Vai ser sábado e domingo o dia todo, das 9 da manhã às 6 da tarde, presencial comigo. Você ganha uma cópia do meu livro e você vai aprender na prática aí como é que funciona isso, tá bom? As inscrições estão abertas aí já. E as inscrições no começo têm um valor mais legal do que depois. Então, você vai participar, participa já, garante a tua vaga já, que vai valer a pena. Qual a data, Rafael? 11 e 12 de novembro. 11 e 12 de novembro, ó. Então tem um tempinho. Eu super indico, porque realmente. E como ele falou, há pessoas ali que não vão levar assim para a vida, para o profissional. Porque ali há pessoas que querem ser tratadas, querem usar isso para elas mesmas. E ali já é totalmente o curso muito dinâmico. Ali há práticas. Ali houve no curso que eu fiz, agora o último que eu participei com o Rafael, houve curas, muitas curas ali. Eu vi muita pessoa sendo curada, conseguindo soltar, colocar para fora. Muito choro, momento de choro, né, Rafael? Muitas lágrimas. Eu digo, se não chorou, alguma coisa deu errado, né? Porque o padrão é chorar, tem que chorar, botar pra fora e sei que você vem carregando, meu. É isso aí. Mesmo, então eu super indico aqui, super recomendo. Vou estar compartilhando também ali no o pessoal aqui que não sabe que eu sou a CEO, a administradora do Guia Itajaí Região, então vou estar compartilhando ali também os cursos do Rafael. Então participem, que eu super indico, super recomendo mesmo. Ele é um professor que consegue passar, ele sabe passar, porque a gente fala que tem professores até da nossa época de escola que a gente não sabe o que estava fazendo ali, né, gente? Porque não sabe passar. Ele pode até ter o conhecimento, mas ele não sabe passar, não sabe transmitir isso. E o Rafael sabe isso, realmente super indico mesmo, pessoal. Ah, que legal, gratidão pelas palavras aí. Sinto honrado com isso aí. Foi muito bom ter você lá com a gente. Isso é muito legal a gente sentir essa transformação das pessoas, né? Isso é o que mais vale, né? Ver esse brilho nos olhos, assim, né? A gente aprende a fazer com o tempo uma leitura das pessoas, assim, né? E a gente vê como todo mundo muda, né? A gente vejo você com os olhos brilhando aí, né? Isso é o que faz tudo valer a pena, assim, né? Ver que as pessoas vão se conectando com elas mesmas, vão soltando aquela carga que a gente vem carregando, e não importa que você carregue uma vida inteira. Chega, tá doendo, chega, solta isso, né? Dá pra soltar isso aí e viver muito melhor, né? Ó, a Rosana falou ali, eu gostaria de comentar que depois de 25 anos de terapia psiquiatra, somente o Rafael conseguiu mexer comigo e me mudar. Cara, eu tenho certeza que quem ouve essa live aí acha que eu tô pagando para as pessoas virem aqui fazer depoimento para mim, eu tenho certeza disso, né? Obrigado, Rosana, muito bom, hein? Faz tempo, temos que marcar um café uma hora dessas aí, hein, mulher? O Henrique falou aqui, ó, eu tenho assistido muitos vídeos do Rafael, tem me ajudado bastante, agradeço de coração. Que legal, agradeço também você estar aqui e participar aí. Valeu, muito obrigado mesmo. Gratidão, é muito importante saber que realmente tem pessoas aí dispostas. É onde a gente vê que realmente é amor pela paz, né? É amor. A gente vê há muitos psicólogos, terapeutas, mas a diferença que eu digo, onde está, é o amor, é o dom realmente, que é onde eu também encontrei esse dom. Eu faço com amor. Então a gente vê, o Rafael faz com amor. Imagine, tem conteúdos excelentes que eu já ouvi que são gratuitos, então a gente vê isso, é o dom, ele faz com amor. Claro que a gente tem outros como cursos são pagos, como a terapia em si, claro, a gente tudo tem um curso, mas vê que é com amor. Então por isso que a coisa flui automaticamente, porque quando é por amor, quando realmente é dom, a pessoa faz o que ama, vai fluir. Isso. Eu, eu tenho percebido uma coisa, né, ultimamente, assim, que eu acho muito bacana que, assim, ó, que eu vejo as pessoas que conseguem ter resultado na vida, e resultado você pode chamar a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ficar em forma, a pessoa que quer ganhar dinheiro, a pessoa que quer qualquer coisa na vida, né? A diferença entre quem tem resultado e quem não tem é que a pessoa está fazendo pelo processo e não pelo resultado, entendeu? Tipo, pega o exemplo, a pessoa quer emagrecer, por exemplo. Aí, se a pessoa faz pelo resultado, eu quero ter tantos quilos, cara, inevitavelmente ela vai abandonar esse processo. Quando ela chegar lá, ela vai desistir, ela vai se sabotar, porque ela não gostou do processo, né? Agora, quando a pessoa se apaixona pelo processo, cara, eu aprendi a comer isso aqui que é diferente, eu aprendi a tomar mais água, eu aprendi a fazer não sei o que lá, e diz, cara, que legal esse processo, que legal eu ver essas coisas. Quando a pessoa se apaixona pelo processo, cara, o resultado já nem importa mais. E aí ele é inevitável, né? Quando o resultado não importa, ele é inevitável, ele simplesmente acontece, né? Então isso é muito bacana. Eu vejo que o maior problema que a gente enfrenta no mundo hoje é que tem muita gente que está fazendo coisas aí só pelo resultado, né? Não é apaixonado pelo processo, não gosta do processo, né? Suporta o processo para chegar lá. E aí faz meio que de qualquer jeito, né?
mas queria agradecer mesmo. E queria também me colocar à disposição aqui para quem quiser fazer um processo de terapia comigo. Eu também atendo individualmente, né, à distância, por chamada de vídeo, gente, de qualquer lugar do mundo, qualquer momento, né? Só me mandar uma mensagem aí que vai ser um prazer te explicar como é que funciona o meu processo aí. E procure a Lu aí, né, que a Lu também vai atender vocês. Procure ela, veja como é que é o processo dela aí. Sigam ela, para quem me acompanha e não segue a Lu ainda, segue ela. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no Spotify, no YouTube, seja lá onde tiver aí. Vai estar aqui embaixo o Instagram dela, segue ela lá que tem muito conteúdo bacana aí, tá bom? Gratidão, só tenho que agradecer, porque realmente isso fez parte desse meu processo, né? E eu tenho que agradecer e quero que a gente esteja muitos e mais outras lives, e não só live, quem sabe aí a gente dando até curso juntos, é bem importante isso, porque eu realmente me identifiquei muito com o processo que o Rafael trabalha, que ele ensina, então isso que é importante, a gente buscar alguém que está no mesmo, que a gente tem a mesma visão, né? Que a gente. Uhum. Então é Bacana, isso, Rafael. legal. A Rosana falou que ninguém pediu os comentários. Não, a gente sabe, valeu, Rosana. Gente, então é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado por a gente estar aqui, tá? E se tiverem sugestões, dicas, críticas, qualquer coisa, quiserem trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem lá no Instagram, no direct, no WhatsApp, no Facebook, no Spotify, manda um sinal de fumaça, manda um fax, se você achar um fax ainda para mandar. Dá um jeito, mas manda um recado aí que eu vou te responder, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos encerrar e vai ficar gravada. Pessoal que não conseguiu assistir hoje, eu já tive até outras pessoas ali que falaram, ai, que pena, não vou conseguir estar acompanhando, Ah, porque queriam muito por saber ah, tá aqui o Rafael, que eu comentei muito bem, porém vai ficar gravada, então fique tranquilos, pessoal, que vai estar gravada ali, vai ficar, e vocês podem estar assistindo depois, tá? E até mais, uma boa noite. Gratidão, Rafael, quero te agradecer aqui a tua presença, para mim é uma honra ter você na minha live. E gratidão a todos que estiveram aqui nos assistindo, toda a audiência, e que vão assistir depois. beleza, valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.